Imagina só a chateação. Depois de um longo dia de trabalho, você senta para relaxar ou deitar para dormir e suas pernas começam a apresentar sensações super desagradáveis. Formigamento, queimação, coceira, pontadas e uma vontade irresistível de mexê-las. Quanto mais você tenta ficar quieto, pior fica. Noites inteiras acordado. Você pensa que isso é um nervosismo, mas e se for algo bem diferente? Bem-vindo ao Neurologia Prática. Eu sou o Dr. Valdir Rodrigues Júnior, neurologista. Este canal existe com um propósito transformador: trazer informações médicas de qualidade, de fontes confiáveis e atualizadas para você e sua família. Porque sabemos que conhecimento traz clareza, esperança e melhores decisões. Se você enfrenta uma doença neurológica, cuida de alguém que enfrenta esse desafio ou simplesmente tem curiosidade e quer estar bem informado sobre o mundo da neurologia, você está no local certo. Hoje vamos falar sobre a Síndrome das Pernas Inquietas, uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas que muitas vezes é negligenciada, subestimada ou completamente ignorada. Se você ou alguém próximo sofre com pernas inquietas à noite, você sabe o quanto isso afeta a qualidade de vida. Mas o que você pode não saber é isso. Tem explicação e tem tratamento, e sua vida naturalmente pode melhorar bastante. Neste vídeo você vai descobrir quais são os 5 sinais que você não pode ignorar, o que realmente causa aquele desconforto irresistível nas pernas e os tratamentos que funcionam. Muitas pessoas sofrem em silêncio, achando que é coisa da idade ou nervosismo, mas a ciência mostra que é muito mais do que isso e que há soluções reais. Se você quer entender por que suas pernas não deixam descansar, conhecer as opções de tratamento que realmente funcionam e descobrir como recuperar suas noites, assista até o final. Este vídeo pode mudar sua vida. Vamos lá? Esse título soa familiar para muita gente, né? Aquela agonia que chega sem convite, bem na hora que a gente deita para relaxar e de repente a noite vira uma verdadeira batalha para conseguir dormir. Se essa sensação faz parte da sua rotina, fica aqui que essa análise vai te explicar direitinho o que pode estar acontecendo. É uma sensação, nossa, muito difícil de descrever, não é mesmo? Às vezes é um formigamento, outras vezes parece uma coceira por dentro dos músculos, uma necessidade que a gente não controla de mexer as pernas só para ter um pingo de alívio. E o pior de tudo é que isso ataca bem na hora que o corpo mais precisa descansar. E olha só que curioso, isso não é um problema de agora. Essa citação é de 1685. Um médico chamado Thomas Willis já descrevia essa mesmíssima sensação há mais de 300 anos. Ou seja, o que se sente é muito real. Infelizmente, é uma fonte de sofrimento há séculos. E hoje, felizmente, a medicina já tem um nome para essa tortura noturna. É a Síndrome das Pernas Inquietas, ou simplesmente SPI. Saber que isso tem um nome é o primeiro passo para a gente poder entender e, claro, o mais importante, para começar a buscar alívio. Então, vamos entender o que é isso direito. Ok, mas como saber se o que acontece com as pernas é mesmo a tal da SPI? Bom, para ajudar nisso, existem 5 critérios bem claros que os médicos usam para diagnosticar. É como um checklist. Vamos passar por cada um deles agora. Antes da gente ir para a lista, o ponto mais importante é este aqui. A SPI é um distúrbio neurológico. Não é coisa da cabeça, não é ansiedade, não é frescura. É uma condição real do nosso sistema nervoso que causa essa vontade quase irresistível de se mexer. Então vamos ao nosso checklist. Primeiro, sentir uma vontade incontrolável de mexer as pernas, que pode ou não vir junto com aquelas sensações esquisitas que a gente falou. Segundo, essa vontade começa ou fica muito pior justamente quando a gente está em repouso, tipo sentado no sofá ou já deitado na cama. Terceiro, o movimento alivia. Levantar, dar uma caminhada, esticar as pernas, isso melhora a sensação, pelo menos por um tempo. Quarto, os sintomas têm hora marcada. Eles são sempre piores no fim da tarde e durante a noite. E quinto, super importante, essa sensação não pode ser explicada por outra coisa, como cãibras normais, dor de artrite ou algo do tipo. É a combinação desses 5 pontos que define a SPI. Então, parando para pensar, se ao ouvir essa lista, todos os 5 pontos pareceram uma descrição perfeita do que acontece noite após noite, bom, o sinal de alerta de que pode ser síndrome das pernas inquietas está bem aceso. Certo, mas por que isso acontece? Qual é a causa real, física, por trás dessa agonia toda?
A ciência ainda está montando esse quebra-cabeça, sabe? Mas já existem pistas muito, muito fortes sobre o que pode estar desregulado no nosso corpo. As duas principais teorias são essas aqui. A primeira tem a ver com o ferro, mas atenção num detalhe crucial: pode estar faltando ferro dentro do cérebro, mesmo que um exame de sangue comum, aquele de rotina, dê normal. A segunda pista é uma falha na comunicação da dopamina. A dopamina é tipo um mensageiro químico no cérebro que ajuda a controlar os movimentos. Na SPI, parece que esse sistema de mensagens fica meio confuso, principalmente à noite. E aqui vai uma informação que eu acho que vai tranquilizar muita gente. Quando a gente ouve distúrbio neurológico, é normal se assustar e pensar em coisas mais graves. Mas olha, a SPI não é uma doença neurodegenerativa como Parkinson ou Alzheimer. É um problema de funcionamento, não de degeneração dos neurônios. Isso é bem importante. E tem mais, existem alguns gatilhos, alguns fatores que podem piorar a situação. A genética pesa bastante, sabe? É super comum que outras pessoas na mesma família também tenham os sintomas. A gravidez também é um período bem crítico para isso. E além disso, problemas nos rins e até o uso de certos medicamentos, como alguns antidepressivos, podem piorar ou até desencadear a SPI. Ok, a gente já entendeu o que é, por que acontece, agora a parte que todo mundo espera: como encontrar alívio. Existe solução para isso? A boa notícia é que sim, existem maneiras bem eficazes de gerenciar e tratar a SPI. Vamos ver quais são as opções. Mas antes de qualquer coisa, eu passo o número 1, que não dá para pular de jeito nenhum. O diagnóstico precisa ser feito por um profissional da saúde. É na conversa, na avaliação daqueles 5 critérios, que o médico vai confirmar se é SPEI e descartar qualquer outra possibilidade. Geralmente, o tratamento começa com estratégias mais simples. A reposição de ferro é um pilar, se os exames mostrarem que ele está baixo. Mudanças no estilo de vida, como evitar cafeína e álcool perto da hora de dormir, ajudam muito. Fazer exercícios moderados, tomar um banho quente, fazer massagem nas pernas, tudo isso pode aliviar. E claro, é fundamental conversar com o médico para ver se algum remédio que já se toma pode estar piorando o quadro. E para quem passa por isso e se sente sozinho, dá uma olhada neste gráfico. A SPI afeta de 5 a 10% dos adultos. As formas mais graves, aquelas que realmente atrapalham a vida, atingem de 2 a 3%. E olhem o dado da gravidez. Até 30% das gestantes podem ter os sintomas. É uma condição muito mais comum do que a gente imagina. Agora, quando essas medidas iniciais não são suficientes, aí sim a gente parte para os tratamentos médicos. Os chamados ligantes alfa-2 delta são hoje a primeira escolha, porque eles ajudam a acalmar os nervos. Os agonistas dopaminérgicos, que mexem lá na dopamina, também funcionam muito bem, mas precisam de cuidado, porque com o tempo eles podem acabar piorando os sintomas. E em casos muito graves que não respondem a nada, os opioides podem ser uma opção. Ufa! Com toda essa informação, o caminho para ter noites mais tranquilas começa a ficar, eu espero, bem mais claro. O controle da situação está em entender os sintomas e saber exatamente quais passos tomar a partir de agora. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, o que fica de mais importante de tudo isso? Primeiro, aquela sensação estranha nas pernas é real, tem nome e tem explicação médica. Segundo, dá para identificar os sinais com base naqueles 5 critérios. E o mais importante de tudo, existem tratamentos que funcionam e o passo que faz toda a diferença é procurar um especialista. E este aqui é o passo mais crucial de todos. O profissional mais preparado para diagnosticar e tratar a síndrome das pernas inquietas é um médico neurologista. E, se possível, um que seja especialista em transtornos do movimento. Porque esse profissional tem o conhecimento aprofundado para investigar as causas e achar o tratamento mais seguro e eficaz para cada pessoa. A jornada para ter noites de sono tranquilas pode começar hoje. O conhecimento já é a primeira grande ferramenta. Se este conteúdo ajudou a esclarecer as coisas, considere se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este. E, acima de tudo, não deixe para depois a conversa com um neurologista. Uma noite de sono boa e reparadora pode estar bem mais perto do que se imagina.